Olá, pessoal! Vamos navegar sobre o sistema bancário. Perguntas e respostas com inteligência artificial. Usamos apenas duas, ChatGPT e U.com, texto redigido por elas. E pesquisamos em vários locais, para ver se o que as duas escreveram tinha fundamento. Pasmem, tem muito. Até soluções propostas por ambas. Se ajeite na cadeira, verifique o sininho, exploda o like e lembre-se de se inscrever no canal. Os grandes bancos sempre desempenharam um papel central no sistema financeiro global. Historicamente, instituições financeiras foram criadas para facilitar o fluxo de capital, investir no crescimento de indústrias e apoiar o consumo das famílias. No entanto, ao longo do tempo, a lógica de acumulação de capital nos grandes bancos resultou em um sistema financeiro que não apenas concentra poder, mas também gera desequilíbrios econômicos e sociais profundos. Quando o consumo aumenta, impulsionado por crédito fácil ou crescimento econômico, a demanda por produtos se intensifica. Isso leva à alta dos preços, resultando em inflação. Para controlar essa inflação, os bancos centrais aumentam as taxas de juros, tornando o crédito mais caro. Na superfície, isso parece uma medida necessária para manter a estabilidade econômica. No entanto, na prática, esse aumento de juros penaliza os consumidores emergentes e empresas menores, que dependem de empréstimos para continuar crescendo. Com o encarecimento do crédito, essas pessoas e empresas têm mais dificuldade em acessar capital, o que agrava a desigualdade. Os grandes bancos lucram amplamente com esse sistema. Ao emprestar dinheiro tanto para as indústrias quanto para os consumidores, eles cobram juros elevados e aumentam seus lucros de forma desproporcional. Enquanto a indústria trabalha arduamente para produzir bens e gerar empregos, os bancos obtêm seus ganhos apenas facilitando o fluxo de dinheiro, muitas vezes com pouca responsabilidade para com o impacto social de suas práticas. Como resultado, a margem de lucro dos bancos muitas vezes supera a da indústria, que enfrenta custos crescentes de produção e impostos. Olha essa pequena explicação do professor José Cobori em uma live em seu canal JKCast. Da demanda, sem uma elevação na capacidade que a economia tem de ofertar esses produtos, gera uma pressão sobre os preços, que é o que a gente chama de inflação, né? Uma pressão continuada sobre os preços eleva o patamar do preço e isso gera inflação. E aí o Banco Central, para controlar isso que seria a inflação, ele aumenta a taxa de juros. Que quando você aumenta a taxa de juros, você torna o crédito mais caro e, ao mesmo tempo, você atrai o dinheiro que está circulando na economia para investimentos nessa nova taxa de juros, né? Então, você vai levando a taxa de juros, as pessoas começam ao invés, quando eu falo as pessoas que têm dinheiro, tá? Ao invés de consumir, elas começam a guardar e investir esse dinheiro. Isso quem tem muito dinheiro. Na outra ponta, o crédito fica mais caro. Então, as pessoas que não têm muito dinheiro, mas dependem de crédito para consumir, elas vão parar de consumir e vão consumir menos. Então, você começa a esfriar essa demanda. E, ao mesmo tempo que você esfria a demanda, você começa a esfriar a atividade econômica. Com menos atividade econômica, você começa a gerar desemprego. Menos atividade econômica, mais desemprego, que é o que eu sempre falo aqui do trade-off entre inflação e desemprego. Então, você quer combater a inflação, você gera desemprego. Mais pessoas desempregadas, menos pessoas consumindo. Então, é esse ciclo que a gente sempre está identificando. Então, essa notícia está dizendo justamente isso, né? O que é uma notícia boa, que a economia está bem, está aquecida, tem mais atividade econômica, níveis de desempregos em patamares históricos mais baixos, ou seja, a grande maioria das pessoas empregadas, isso gera uma pressão na economia, na atividade econômica, uma pressão sobre os preços, gera inflação. Aí vem o Banco Central, aumenta a taxa de juros e esfria a economia. Qual que é a grande armadilha disso e por que isso tem que ser sempre criticado e esse não deve ser o caminho? É mais ou menos como a gente dizer o seguinte, a economia é só para os ricos, né? A economia tem uma capacidade de oferta, tem uma capacidade instalada de produção, de oferta para consumo, só para quem já consome. Quando a gente começa a colocar mais pessoas na economia, incluir essas pessoas na economia para elas começarem a consumir, não existe capacidade instalada para ofertar produtos para essas pessoas sem que isso gere uma pressão sobre os preços. Depois veja a live inteira do professor. O link do vídeo JKCast vai estar na descrição. Voltando ao nosso assunto, até agora as duas inteligências artificial não escreveu nenhuma bobagem. Seguimos o vídeo. Além disso, esse sistema concentra o poder nas mãos de poucas instituições financeiras que podem ditar as regras do jogo, limitando as oportunidades de crescimento para as camadas mais pobres e emergentes da população. Enquanto a indústria gera bens tangíveis e empregos, os bancos mantêm o controle sobre o fluxo de capital, dificultando o crescimento social e econômico de muitos. O resultado é um sistema financeiro que, em vez de impulsionar o crescimento inclusivo, reforça a concentração de riqueza e poder. A sociedade acaba pagando preço, com o aumento das desigualdades e um crescimento econômico desequilibrado,
que beneficia os já privilegiados e penaliza os mais vulneráveis. Quando nós perguntamos para ambas, inteligência artificial, qual é o impacto que os bancos geram em nossas vidas, as respostas foram essas que acabamos de ouvir. E perguntamos para ela como poderíamos resolver isso. Ela nos deu essa resposta. A raiz do problema está no fato de que os bancos, ao contrário de indústrias que geram produtos e empregos, lucram de forma desproporcional com o capital alheio. Enquanto pagam juros baixos aos poupadores, cobram altas taxas de empréstimos e investimentos, assegurando um lucro constante e muitas vezes imoral. Isso cria uma dinâmica onde os bancos ganham mais do que as commodities, que são responsáveis por criar empregos e movimentar a economia real. Este desequilíbrio é antiético e injusto. Quem trabalha e vende seu tempo recebe pouco, enquanto os bancos, que controlam o fluxo de capital, lucram continuamente, sem contribuir de forma proporcional para o crescimento social. É fundamental que os bancos deixem de ser meras máquinas de lucro que sempre rapam o dinheiro de todos. Eles precisam reestruturar suas práticas e ser mais justos, tanto com os clientes quanto com a sociedade em geral. Além disso, deve haver uma revisão urgente na tributação dos bancos. Instituições que lucram tanto e com tão pouco esforço, comparado ao trabalho físico e intelectual de milhões de pessoas, deveriam pagar mais impostos do que qualquer outro setor. Enquanto a indústria cria empregos e produtos que movimentam a economia real, os bancos capturam essa riqueza de todos, sem gerar impacto social positivo equivalente. O governo tem o dever de criar uma estrutura tributária que faça os bancos contribuírem de maneira justa com a sociedade. É inaceitável que eles acumulem riqueza de forma desproporcional, enquanto o trabalhador comum, que vende seu tempo e esforço, ganha tão pouco. Uma tributação mais justa sobre os bancos poderia ser redirecionada para financiar projetos sociais, infraestrutura e políticas públicas que beneficiem diretamente a população. A solução para esse desequilíbrio não está apenas na mudança de atitude dos bancos, mas também no papel do governo e da justiça. O governo deve implementar políticas regulatórias que limitem as práticas abusivas e promovam a equidade no acesso ao crédito. Ao mesmo tempo, a justiça precisa ser firme na punição de fraudes financeiras e na imposição de sanções aos bancos que não cumprirem as regras. Sem uma intervenção estatal rigorosa, a desigualdade só vai aumentar. A digitalização dos serviços financeiros também pode ser parte da solução. Fintechs, cooperativas de crédito e bancos éticos já demonstram que é possível atender às necessidades financeiras de uma maneira mais humana, eficiente e justa. Ao adotar práticas mais éticas, os bancos podem tornar o sistema financeiro mais inclusivo e menos explorador. Os bancos não podem mais ser vistos como meros guardiões do capital, mas como motores do progresso social. Alinhados aos interesses da sociedade e sob rigorosa supervisão governamental e judiciária, eles devem contribuir para um futuro mais próspero e igualitário. A transformação do sistema bancário, aliada à ação responsável do governo e da justiça, não é apenas uma necessidade econômica, mas um imperativo moral. Chegou a hora de os bancos pararem de lucrar desproporcionalmente às custas da sociedade e começarem a contribuir de verdade para o bem comum. A inteligência artificial nos apresentou alguns pontos importantes, embora existam muitos outros aspectos a serem explorados. O mais interessante é que, apesar de parecer um sonho ou até uma utopia, acredito que um dia tudo poderá mudar. Mas enquanto essa mudança não chega, é fundamental estarmos informados para não sermos manipulados pelos donos da fortuna. Espero que você tenha gostado do vídeo e que ele tenha sido útil para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações, pois o YouTube ainda não nos deu muito alcance. Um forte abraço, e até a próxima. Fique ligado no Horizonte Diverso.